E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso cantinho, né? Nosso cantinho literário. Hoje, preparem-se para uma viagem no tempo, um mergulho profundo no mundo meio misterioso do hermetismo. É isso aí. E para a gente se aventurar nessa expedição, a gente tem uma companhia especial. Boa. A obra para entender o Caibalion, da filósofa Lúcia Helena Galvão Maia, que, aliás, faz um trabalho incrível. O livro se propõe a decifrar e trazer para o nosso dia a dia, né, os ensinamentos de O Caibalion, uma obra que já nasce em Volta e Mistério, né, publicada lá em 1908, por Nossa, figuras que se autodenominavam, imaginem só, 3 iniciados. caramba! Imagina o burburinho na época, né? Pois é. A primeira edição em português, em 1912, logo em seguida, pela editora Pensamento. E essa aura de mistério, acredite, só aumenta o fascínio pelo hermetismo até hoje. Verdade. O que me encanta é essa capacidade, né? Desses princípios de se manterem relevantes mesmo depois de tanto tempo, em pleno século XXI. É demais, né? É como se esses princípios tivessem a chave pra gente desvendar os segredos do universo, né? E de nós mesmos. Mas vamos ao que interessa. Vamos? Para entender o Caibalion, destrincha 7 princípios herméticos. Sede! De forma clara e com exemplos práticos, né? Que tal a gente começar a nossa exploração? Bora lá. O primeiro princípio, mentalismo, já coloca a gente diante de uma ideia poderosa. O universo é mental. É a base para entender como os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Tudo que existe, primeiro, foi concebido no plano mental. Tipo, a lei da atração. Genko Via que a gente foca, a gente atrai. Exatamente, lembra daquela frase. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Nossa. Então, esse princípio nos convida a prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, porque elas são a base da nossa experiência de vida. Se a gente alimenta pensamentos negativos, é mais provável que a gente atraia situações negativas, criando nossa própria tempestade mental. Faz sentido. É como se a gente fosse um imã de energias. Ah. Mas então como que a gente muda isso? Pensamento positivo o tempo todo. Calma, não precisa ser gurus em 24 horas por dia. O Caibalion não pede pra gente negar as emoções negativas. A Lúcia Helena, inclusive, ensina a gente a observar essas emoções com compaixão, sabe? E buscar transformá-las. É como se a gente fizesse alquimia com as emoções. Tipo, transformar chumbo em ouro. Gostei da analogia. E aí entra o segundo princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, existe uma correspondência entre os diferentes planos da existência, do microcosmo ao macrocosmo. Contando, tipo, observando o micro, a gente pode entender o macro. Me explica melhor isso. Claro. Imagina um fractal. O padrão se repete infinitamente, tanto na imensidão de uma galáxia, né, quanto na delicadeza de um floco de neve. É fascinante pensar que essa lógica se aplica a tudo, inclusive à nossa vida. Se você tem um padrão de relacionamento problemático, por exemplo, é bem provável que esse padrão se repita em outras áreas da sua vida. No trabalho, na família. Caramba, isso é muito doido. É como se tudo estivesse interligado de alguma forma. E por falar em interligação, o terceiro princípio, o da vibração, entra em cena. Ele afirma que tudo no universo está em constante movimento, vibrando em diferentes frequências. É como se tudo fosse energia em movimento. Até o que parece sólido, até o que parece estático, vibra em um nível atômico. Tipo, tudo é energia, as plantas, as pedras, tudo vibrando. Exatamente. E essa ideia nos leva a refletir. Nossas emoções, nossos pensamentos, eles também vibram, atraindo experiências que se sintonizam com a nossa frequência. É o famoso semelhante atrai semelhante, né? Se a gente vibra numa frequência baixa, a gente atrai mais negatividade. Se a gente vibra numa alta frequência, a gente atrai mais positividade. Então, controlar a vibração é a chave para ter uma vida mais positiva. É um bom caminho. E para te ajudar nesse controle, a gente tem o quarto princípio, o da polaridade. Ele nos lembra que tudo tem 2 polos, 2 opostos. Luz e sombra, amor e ódio, positivo e negativo. A sacada é que esses opostos são, na verdade, 2 extremos da mesma coisa. Calor e frio, por exemplo, são só graus diferentes de temperatura. Então quer dizer que a gente pode transformar um polo no outro, mudando a nossa vibração, tipo transformar medo em coragem. Exatamente. E é aí que as coisas ficam interessantes. Imagina poder transmutar as energias negativas em positivas. É como aprender a surfar nas ondas da vida. Nossa, mas como a gente faz isso na prática? Tem algum manual? Aí que entra a sabedoria do quinto princípio, o ritmo. Ele revela que tudo no universo está sujeito a ciclos, né? De fluxo e refluxo, como as ondas do mar. Tudo tem seu tempo, tudo vai e volta. A vida é um constante movimento entre os polos. Então, entender esse princípio nos ajuda a lidar com os altos e baixos da vida, sabendo que tudo é passageiro. As fases ruins também passam, assim como as boas. E a gente pode usar a energia desses ciclos a nosso favor. Com certeza. Quando estamos no bico de energia, a gente pode aproveitar para realizar projetos, né? Quando a energia está mais baixa, a gente pode se recolher e recarregar as baterias.
Então é tipo surfar na onda da vida, né? Perfeito. Mas para surfar com maestria, a gente precisa estar consciente das nossas ações e suas consequências. E aí que entra o sexto princípio, o de causa e efeito. Ele nos diz que toda causa gera um efeito e todo efeito tem uma causa. É a lei da ação e reação em ação. Ou seja, a gente colhe o que planta. Exatamente. Esse princípio coloca a gente no banco do motorista da nossa vida. Se a gente quer mudar os efeitos, a gente precisa estar consciente das causas que a gente está gerando. As nossas escolhas têm consequência. Nossa, quanta responsabilidade. Mas e o último princípio? Qual a mágica que ele revela? O sétimo princípio, o do gênero, é talvez o mais intrigante. Ele afirma que o gênero se manifesta em tudo no universo, representando as energias criativas masculina e feminina. Mas como a gente não está falando só do gênero biológico. Ufa, já tá ficando complexo demais. É sobre as energias, né? As energias criativas que se complementam para gerar vida, seja na natureza, seja nos nossos projetos pessoais. A energia masculina, ela impulsiona para a ação, enquanto a energia feminina conecta com a intuição, com a criatividade. A Lúcia Helena destaca a importância da gente cultivar as duas polaridades dentro da gente, independentemente do nosso gênero biológico. Então, para ter uma vida mais equilibrada, a gente precisa integrar essas duas energias. Exatamente. E para te ajudar a entender melhor como colocar tudo isso em prática, vamos dar uma pausa para respirar e voltar com tudo na segunda parte do nosso mergulho no Kybalion. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do hermetismo com o item o Kybalion. Prontos para arregaçar as mangas e descobrir como usar esses 7 princípios a nosso favor. Afinal, conhecimento sem aplicação é como um carro sem gasolina, né? Fica só na garagem. Perfeito. E a Lúcia Helena, ela nos guia nesse caminho, né? Mostrando que o autoconhecimento ele é a chave para aplicar os princípios herméticos na prática. E sabe qual é o primeiro passo? Cultivar a autoobservação. Tipo, virar um detetive da própria mente. Isso, observar nossos pensamentos, emoções e comportamentos, sem julgamento. Só tentando entender como essa máquina complexa que a gente é, né? Como ela funciona. E essa autoobservação é fundamental para entender como o princípio do mentalismo se manifesta em nossas vidas. Se o universo é mental, né? E os nossos pensamentos criam a nossa realidade, a gente precisa estar no controle do que a gente está pensando. Então, tipo, se eu fico remoendo aquele comentário negativo que alguém fez, na verdade eu estou dando mais força para ele. Exatamente. É como se estivesse regando a plantinha da negatividade com a sua própria energia. E aí, adivinha? Ela cresce forte e bonita. Eita. Mas e como a gente para de regar essa plantinha? Só com pensamento positivo o tempo todo? Calma, calma. Não precisa virar um robô de positividade. A Lúcia Helena ensina a gente a lidar com as emoções negativas de forma mais inteligente. É como se a gente fizesse um upgrade no nosso sistema operacional, sabe? Me explica melhor esse upgrade. Como funciona? Em vez de negar as emoções negativas, a gente aprende a observá-las com compaixão, sabe? E buscar transformá-las. Lembra do princípio da polaridade. A gente pode transformar o medo em coragem, a raiva em compreensão, a tristeza em aceitação. Então a gente pega aquela energia negativa e transforma em algo positivo. Exatamente. É como aprender a alquimia das emoções. Mas, como toda boa receita, essa transformação exige esforço consciente e persistência. É como um músculo que precisa ser exercitado. E aí entra o princípio do ritmo, né? Nos lembrando que a vida é feita de ciclos, vão ter momentos de altos e baixos, mas a gente pode usar essa energia a nosso favor. Em vez de lutar contra a maré, a gente aprende a surfar. Exatamente. Quando a gente está no pico de energia, a gente aproveita para realizar projetos, né? Quando a energia está mais baixa, a gente se recolhe, recarrega as baterias. A sabedoria está em dançar no ritmo da vida. Mas quando a gente se sente preso num loop, tipo, repetindo os mesmos erros e sofrendo as mesmas consequências, parece que não sai do lugar. É aí que entra a força de vontade. O Kybalion ensina que a gente pode romper com esses ciclos, assumindo o controle das causas que a gente gera. E a Lúcia Helena dá dicas valiosas para isso. Ela incentiva, né? A gente a definir metas claras, visualizar o que a gente quer alcançar e agir com determinação. Mas não se trata só de força bruta, né? É preciso usar a inteligência, a intuição. E como a gente acessa essa intuição? Tem algum atalho? Aí entra a beleza do princípio do gênero, que fala sobre equilíbrio entre as energias masculina e feminina dentro da gente. A energia masculina, que impulsiona para a ação, precisa estar em harmonia com a energia feminina, que conecta com a intuição, com a criatividade. Então, para tomar decisões mais sábias, a gente precisa equilibrar essas duas energias. Exatamente. E a Lúcia Helena há várias ferramentas para isso. A meditação, por exemplo. Ela ajuda a gente a acalmar a mente e conectar com a nossa intuição. A arte, a música, né? Permitem a gente expressar a nossa criatividade. E o contato com a natureza coloca a gente em sintonia com os ciclos naturais da vida. Nossa, quanta coisa legal para experimentar. Mas, sendo bem sincera, aplicar tudo isso no dia a dia parece um desafio e tanto, né? Com certeza não é um passe de mágica. Mas lembra do que a gente aprendeu sobre o princípio do ritmo. Tudo tem seu tempo. É um processo de aprendizado contínuo
que exige paciência, disciplina e autocompaixão. Cada um tem seu próprio ritmo, né? Seus próprios desafios. O importante é dar o primeiro passo e se comprometer com a busca pelo autoconhecimento e pela transformação. E nesse caminho, para entender o Kybalion, é um mapa e tanto, né? Sem dúvida. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar um pouco mais a fundo o contexto histórico do hermetismo e como ele se conecta com outras tradições de sabedoria. Fiquem com a gente. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho no Kybalion. Isso aí. Depois de explorar os 7 princípios herméticos Yeah. e como colocar eles em prática no nosso dia a dia, Isso, né? então a gente viajar no tempo. Entender o contexto histórico dessa filosofia tão fascinante. Ótima ideia. É sempre enriquecedor conhecer as raízes do conhecimento que a gente está explorando. E o hermetismo, preparem-se, tem uma história para lá de intrigante, que remonta ao Antigo Egito. Olha só. E o nome hermetismo vem de Hermes Trismegisto, né? Uma figura lendária considerado o pai dessa tradição. Dizem que ele era associado ao deus egípcio Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Isso mesmo. Thoth era visto como o mestre dos mistérios, o guardião do conhecimento secreto. E essa aura de mistério, acredite, acompanha o hermetismo até hoje. Nossa, o que me fascina é como essa sabedoria ancestral atravessou tantos séculos, né? E influenciou tantas culturas e correntes de pensamento. A gente viu, por exemplo, a conexão com a filosofia de Platão. E não podemos esquecer da influência do hermetismo na alquimia, na astrologia, várias tradições esotéricas. Verdade. Mas me conta uma coisa. Qual era a grande busca dos hermetistas? O que eles buscavam com essa filosofia? O objetivo principal era a busca pela sabedoria, né? E pela iluminação espiritual. Eles acreditavam que, ao compreender os princípios do universo, o ser humano poderia alcançar um estado de consciência superior, se aproximando do divino. É como se eles estivessem buscando um manual de instruções do universo, né? Para entender como tudo funciona e qual é o nosso lugar nesse grande esquema. Exatamente. E o mais legal é que essa busca pela autotransformação a gente encontra em várias tradições de sabedoria, né? Ao redor do mundo. E o Kybalion, com seus 7 princípios, funciona como guia para essa jornada interior, né? Sem dúvida. E a Lúcia Helena Galvão Maia faz um trabalho incrível, né? Ao traduzir essa sabedoria ancestral para a linguagem do nosso dia a dia, tornando ela acessível a todos nós. Concordo. Mas me diz uma coisa. Você acha que essa filosofia ainda é relevante hoje em dia? O que o hermetismo tem a nos ensinar em pleno século XXI? Olha, em um mundo cada vez mais agitado, né? E superficial, a sabedoria do hermetismo se torna ainda mais preciosa. Ele nos convida a olhar para dentro, sabe? A buscar o autoconhecimento e assumir as rédeas da nossa vida. É como se ele nos lembrasse que, em meio a toda a correria e informação, a gente precisa parar, respirar e se conectar com a nossa essência, né? Exatamente. E os 7 princípios do Kybalion, eles oferecem ferramentas práticas para lidar com os desafios do dia a dia. O princípio do mentalismo ensina a gente a usar o poder da mente a nosso favor, né? O princípio da correspondência ajuda a gente a entender a interconexão de tudo. O princípio da vibração mostra que tudo é energia. O princípio da polaridade convida a gente a transformar as energias negativas em positivas. O princípio do ritmo ensina a gente a surfar nas ondas da vida. O princípio de causa e efeito lembra a gente que a gente é responsável pelas nossas escolhas. E o princípio do gênero convida a gente a integrar as energias masculina e feminina dentro da gente. É um conjunto de ensinamentos que nos empodera, né? Nos Ensina a viver com mais consciência, propósito e harmonia. Com certeza. E a obra para entender o Kybalion da Lúcia Helena é um presente para todos que buscam esse caminho de autoconhecimento e transformação. Com certeza. E para quem se interessou por essa jornada, o link para adquirir o livro está na descrição do episódio. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho no Kybalion. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo do hermetismo. Lembrem-se, a busca pela sabedoria é uma jornada constante. Continuem explorando, questionando, aplicando esses conhecimentos em suas vidas. Afinal, como diria Hermes Trismegisto, o conhecimento é a chave que abre as portas da sabedoria. E até a próxima com mais um mergulho profundo em um novo universo de ideias.